foi por isso, mas foi por motivos técnicos. Nós desculpamos sempre com os motivos técnicos, que é muito mais fácil e não comprometemos ninguém, a não ser o técnico de informática. Hoje, na sequência deste ciclo de formação, e hoje neste ciclo de formação sobre o que chamamos primeiros socorros em saúde mental, hoje a temática será a sensibilização para a prevenção de comportamentos suicidários. Temos como orador o professor Rui Campos, que está aqui ao meu lado esquerdo, que é professor catedrático da nossa universidade e da escola aqui de psicólogo, especialista em psicologia clínica e de saúde, e em psicoterapia pela Ordem dos Psicólogos, membro da Sociedade Portuguesa de Sociologia e membro integrado no Centro de Investigação Integrado de Saúde da Universidade de Évora, e que vai hoje partilhar as suas experiências connosco. Vamos ter também depois no fim a nossa relatora, que vai ser a Andreia Rodrigues, que neste momento não está visível, está ali nos meios técnicos, que depois fará um resumo da nossa sessão. Eu penso que o método, vamos ouvir primeiro o professor, e depois, no final, haverá espaço para colocarem questões aqui em sala, ou então no nosso chat online também, e depois alguém fará o favor de fazer chegar essas questões ao professor. Dou a palavra ao professor Rui, faz favor. Então, obrigado antes de mais pela apresentação. Boa tarde a todos, aqueles que estão aqui connosco e que estão à distância também, e obrigado pelo convite. Não sei se me estão a ouvir bem aqui e online, pelo convite para esta ação de sensibilização. É isso mesmo, é uma ação uma sessão sem grande pretensão técnica, portanto é justamente para sensibilizar para a questão da prevenção dos comportamentos suicidários. Eu prometi à Andreia não me esticar no tempo e vou tentar cumprir isso que disse. Não estou a conseguir avançar os slides. Aqui. Qualquer coisa que bloqueou. Tá? Onde é que fez? É aqui nestes. Sim. Ok. Agora foi erro meu, eu assumo, não foi o técnico de informática e, portanto, este é um pequeno sumário daquilo que tinha para partilhar convosco. Serei muito telegráfica em cada um destes tópicos, como não podia deixar de ser. Enfatizarei mais alguns do que outros, mas basicamente é isto. Começando aqui um bocadinho por alguns dados epidemiológicos, eventualmente saberão destes números, que são números impressionantes. Complemento os que estão aqui, estas quase 800 mil pessoas que morrem por suicídio no mundo inteiro por ano, e em Portugal estima-se que sejam cerca de 1000 pessoas por ano, com variações anuais, obviamente, na taxa de suicídio em função de fatores diversos. Por exemplo, durante o período da Troika, os números foram um pouco superiores e talvez não saibam que nos jovens adultos, nomeadamente entre os 15 e os 29 anos, é a segunda ou a terceira causa de morte a seguir aos acidentes de viação, dependendo um pouco da zona do mundo e de outros fatores culturais e diversos. Portanto, o impacto nos sobreviventes também é importante, mais do que se possa pensar. Perante um suicídio, há dezenas de pessoas que são afetadas e essas pessoas chamam-se sobreviventes. Sendo um importante problema de saúde pública, há que distinguir aqui a questão da frequência relativa e da frequência absoluta. Em termos de frequência absoluta, apesar de tudo, é um fenómeno relativamente raro. Portanto, estamos a falar, e por isso difícil de prever. É uma inerência estatística, quando temos um fenómeno que é raro, temos sempre dificuldade em prevê-lo. Mas do ponto de vista relativo, a frequência é importante, apesar de tudo. Acabei de dar um número em que isso é claro, porque é a segunda ou a terceira de causa de morte em determinadas faixas etárias, nomeadamente dos 15 aos 29. E, portanto, não sendo do ponto de vista absoluto frequente, é do ponto de vista relativo um fenómeno importante e um problema de saúde pública que deve ser tido em conta. Há uma prevenção ajusante, digamos assim, que é dessa que eu vos vou falar hoje. Mas a prevenção é também a montante e porventura não é específica, porque tudo aquilo que promove a saúde mental é também, de uma determinada maneira, qualquer coisa que ajude a prevenir o suicídio. Portanto, há uma prevenção que não é de todo específica dos comportamentos suicidários. Há alguns mitos que eu vos deixo aqui, ideias feitas sobre os comportamentos suicidários e o suicídio. Por exemplo, as pessoas que falam sobre o suicídio não tentarão suicidar-se, querem apenas chamar a atenção. E, portanto, isto é uma afirmação perigosa, em boa verdade, porque quem fala e quem pensa não passará necessariamente ao ato, mas está em boas condições de o poder fazer. E, portanto, é um mito.
e é um ato impulsivo e acontece sem aviso prévio. Não é verdade na maioria dos casos. Portanto, as pessoas dão sinais, como vamos ver daqui a pouco. As pessoas bem-sucedidas e inteligentes não têm razões para se suicidar, mas o sofrimento ainda é universal e, portanto, seguramente que as pessoas bem-sucedidas e inteligentes também se suicidam. Quando alguém decide suicidar-se, não muda de ideias, também é um mito. Muitas vezes muda de ideias e é aí que nós tentamos fazer alguma coisa, justamente. A seguir a uma tentativa de suicídio, o risco diminui. Isto é uma ideia perigosa também. O risco não diminui porque a tentativa de suicídio não é uma espécie de alívio da panela de pressão. E, portanto, pelo contrário, como vamos ver daqui a pouco, a tentativa de suicídio é só por si, enquanto fator de risco mais importante para prever o suicídio. E, portanto, as pessoas que tentam o suicídio devem ser imediatamente acompanhadas e não aquilo que às vezes acontece, que é voltam um mês depois para a consulta de seguimento. Não deve ser assim, embora seja assim que às vezes acontece. Falar com alguém sobre as suas ideias de suicídio aumenta a probabilidade da pessoa passar ao ato, nada mais falso do que isto, pelo contrário, desde que a pessoa não seja criticada e pouco validada, o poder falar diminui o risco, não aumenta o risco. Está fortemente ligado a fatores hereditários, também é um mito. Não está fortemente ligado a fatores hereditários, embora possa haver um contributo genético, como há noutras circunstâncias, mas o suicídio não é uma doença, é um comportamento, e, portanto, pensar que está fortemente ligado a fatores hereditários é, de facto, um logro à partida. Não ocorre nas crianças, é também um mito, ocorre, embora seja mais raro ainda, mas pode ocorrer, nomeadamente em crianças em idade escolar, e tem características muito particulares. A maioria das pessoas com perturbações mentais graves tentam o suicídio, também é falso. As pessoas com doença mental grave tentam mais o suicídio que as pessoas que não têm doença mental, não quer dizer que a maioria o faça. E o suicídio só tem impacto na pessoa que morre, também é um mito, como vimos, tem um forte impacto nas pessoas à volta desta pessoa que morreu por suicídio. Já agora, que não, talvez evitar dizer cometeu suicídio, porque cometer suicídio é como cometer um crime, e o suicídio não é um crime, e, portanto, nós preferimos este termo de morrer por suicídio, que é bastante menos discriminatório do que o cometer. Assim, a literatura listou dezenas de fatores de risco, uns mais específicos, outros mais inespecíficos, e à cabeça eu coloquei, não foi por acaso, tentativa prévia de suicídio. Este é o fator major de risco, porque quem tentou o suicídio é quem está em melhores condições para poder morrer por suicídio. E, portanto, é o fator mais importante. E depois a literatura tem listado uma série de outros fatores de risco de vários tipos. Psicológicos, psicopatológicos, sociodemográficos, contextuais. Portanto, a literatura de facto é abundante e mostra que todas estas características que eu aqui coloquei têm de facto dão um contributo na previsão dos comportamentos suicidários, quer dos atos suicidas e da própria ideação suicida enquanto proxy para o suicídio. E como podem ver aqui, estamos a falar aqui de fatores de natureza bastante diversa. Eu deixo já aqui a nota para o acesso facilitado a meios letais. Não é por acaso, estou aqui a olhar para a professora Rita e lembrei-me disto, não é por acaso que em determinadas profissões o suicídio é mais frequente. E estava justamente a pensar nos médicos veterinários. Porquê? Porque são pessoas que têm acesso facilitado a meios potencialmente letais. Não é por acaso que nos médicos, não sei se têm ideia, mas há especialidades médicas mais associadas ao risco. Psiquiatras e anestesiologistas. Okay? E os anestesiologistas têm uma posição particular justamente porque têm acesso a meios letais. Portanto, a medicamentos e conhecem bem os efeitos dos medicamentos. Portanto, como veem, há aqui um conjunto diversificado com maior ou menor impacto, com razões de chance ou R's maiores ou menores, mas que todos foram, de uma forma ou de outra, considerados fatores de risco. Eu aqui puxo a brasa à minha sardinha e deixo-vos aqui uma lista de fatores psicológicos de risco para o suicídio, alguns dos quais temos estudado cá em Portugal, e alguns fatores muito importantes e que te explicam uma percentagem importante da variância nos comportamentos gerais. Eu deixo-vos ali aquele dor psicológica intensa. Assim, de forma que nós podemos medir a dor física, também podemos medir a dor psicológica. E a dor psicológica é um importantíssimo fator de risco para os comportamentos suicidários. Aparece muitas vezes na literatura como psychache, portanto, psychache traduzido como dor mental ou dor psicológica, e esta constelação de fatores psicológicos foi bem demonstrada como estando associada de uma forma ou de outra ao risco.
E também a primeira característica está ali, capacidade adquirida para o suicídio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer isso mesmo. Quer dizer que há pessoas que podem ter forte ideação suicida, mas que não passam ao ato. Para passar ao ato é preciso ser capaz de o fazer. Isto pode parecer uma explicação redundante, mas não é. Porque, nomeadamente, as pessoas para passarem ao ato suicida têm que temer menos a morte e têm que temer menos a dor física que pode estar associada ao ato, têm que ter mais acesso a meios, portanto, têm que ter uma capacidade que é adquirida para poder passar ao ato suicida. Deixo-vos esta mensagem, dezenas de fatores de risco listadas, mas o risco não é uma soma linear de fatores de risco. Ou seja, o risco é dinâmico, é não linear, é inconstante e é volátil. Ou seja, o risco de suicídio é muitas vezes qualquer coisa que parece mais uma onda do que provavelmente uma linha. E a pessoa pode ter muitos fatores de risco e não passar ao ato suicida, e pode ter poucos fatores de risco e passar ao ato suicida, porque estes fatores foram identificados em grandes números. Quando nós tentamos avaliar um caso em particular, podemos nos deparar com esta realidade. E, portanto, cada suicídio é único, e nós psicólogos temos esta mania da compreensão, uma chatice, não é? Não nos preocupamos só em explicar, mas preocupamos em compreender. E aquilo que nós chamamos o significado do ato, que é, para aquela pessoa, aquele ato tem um significado ou tem múltiplos significados. Só pode ser descortinado à luz da história e da vivência atual daquela pessoa. E, portanto, não é generalizável para outros casos. Se calhar nem toda a gente concorda com isto, mas de facto, pelo menos para alguns psicólogos, esta ideia da compreensão e do significado é muito, muito importante. E depois temos fatores de proteção que amortecem os anteriores. Eu saliento ali o apego à vida como qualquer coisa que para nós pode parecer intuitivo, que todos nós estamos ligados à vida. Há pessoas que parecem pouco ligadas à vida. E há aquelas pessoas que se veem na clínica que parece que de facto não têm este apego. E é muito importante, e explica em parte este apego, um outro conceito na literatura suicidológica, que são as razões para viver. E elas podem ser diversas. Quer dizer, uma razão para viver para uma pessoa pode ser o neto, que acabou de nascer, para outra pode ser os animais de estimação, e para outra pode ser um objetivo que se propôs a atingir na vida, e que é muito importante para a pessoa, e portanto a pessoa estima viver, quer viver, porque é importante para ela aquilo a que se comprometeu. Eu resumiria assim duas ideias centrais. Por um lado, a ligação ao outro, é aquela que nos mantém viva, e por outro, os recursos internos que a pessoa pode ter face à adversidade. Estes recursos não se compram, nem se vendem, às vezes estão connosco, às vezes abandonam-nos, às vezes conseguimos encontrá-los sozinhos, outras vezes temos que procurar ajuda para os encontrar. Mas é sempre uma dinâmica em que há o outro, com quem nós nos relacionamos, e depois há qualquer coisa connosco mesmo que nos protege e que nos faz olhar o futuro com alguma esperança. E eu acho que isto resume de alguma maneira esta ideia de fatores de proteção. Agora, um tópico importante, que são os sinais de alarme ou de alerta. Uma coisa são fatores de risco, outra coisa são sinais de alerta. Os sinais de alerta descrevem o estado atual do indivíduo e, portanto, podem desaparecer, indicam a presença de uma crise suicidária, de que falarei já a seguir, e sugerem a possibilidade da ocorrência de um ato suicida num futuro próximo. Portanto, eu deixo-vos esta ideia, que eu acho que para a prevenção é muito importante. Mesmo um observador não treinado pode notar aquilo que eu sublinhei ali, uma mudança inequívoca e abrupta no funcionamento da pessoa. E já vou listar aqui alguns sinais de alerta importantes. Portanto, são episódicos, são variáveis, podem cessar quando a crise remite, contrariamente aos fatores de risco, que são mais estáveis. E, portanto, o indivíduo pode ter fatores de risco, mas não ter risco de passar ao ato naquele momento ou num futuro próximo. Portanto, nós chamamos de processo suicidário, esta ideia clássica, não é, de que o indivíduo tem fatores de risco, há um fator desencadeante ou fatores desencadeantes, e o indivíduo entra no chamado modo de ativação suicida, entra numa crise suicidária, gera-se este processo e, portanto, a pessoa pode passar ao ato no momento futuro próximo. E que sinais de alerta são estes? Há autores, deixem-me dizer-vos, que não valorizam particularmente os sinais de alerta, porque há muitas pessoas que não exibem sinais de alerta e podem ter risco. Portanto, esta ideia de colar uma coisa diretamente à outra pode ser perigosa. Estes aqui são aqueles
eu não diria patognomónicos, que é um termo médico, porque não estamos a falar de uma doença, mas digo inequívocos, e portanto são, digamos, aqueles que marcam um risco, a presença de um risco imediato e uma necessidade de intervenção imediata com aquela pessoa. Qual é o principal sinal de alerta? É um plano suicida. E este é o sinal de alerta major. Quando uma pessoa tem um plano suicida consistente, letal, organizado e execuível, então a pessoa tem risco máximo. Se nós usarmos uma escala, nós às vezes usamos, há quem não seja muito adepto disso, mas aquelas escalas de avaliação do risco, estou aqui a pensar numa que se a pessoa apresentar um plano deste tem o score máximo, independentemente dos fatores de risco ou dos sinais de alerta que possa ter. Então, se a pessoa diz, eu penso suicidar-me naquele dia, daquela maneira, e se explora esta ideação, e a pessoa diz, sim, foi o dia em que morreu o meu familiar, e portanto eu vou também fazer igual a ele, e vou-me suicidar, já sei como é que vou fazer, etc. Isto é um fator, é um sinal de alerta muito importante. Pode não haver um plano, mas a tal ideação que eu falava, que é ativa, é uma ideação suicida, não é um pensamento sobre a morte apenas, é uma ideação suicida que é flutuante, não é? E nestes picos em que a ideação, o risco é muito grande. Por isso é que é preciso muito cuidado, porque a avaliação pode ser feita num momento em que o risco é menor, não é? Há menos ideação, mas passado algum tempo a ideação pode voltar. E, portanto, esta ideação flutuante é muito perigosa. As ameaças que devem ser valorizadas, as ameaças de suicídio devem ser valorizadas, e eu também, do ponto de vista clínico, chamo a atenção aqui para esta nota de que a súbita melhoria do humor a seguir a um período de depressão grave. A depressão não funciona assim, que as pessoas estão gravemente deprimidas e depois uma semana depois estão ótimas, bem, muito obrigado. E portanto, as pessoas estão fortemente deprimidas e de repente há uma melhoria do humor e às vezes há frases deste tipo: já está tudo bem, não te preocupes, já tenho uma solução. Ora, isto não soa nada bem. Não soa nada bem. Muitas vezes as pessoas tinham ideação suicida e dizem, às vezes aos familiares, já está tudo bem, não te preocupes. E o já está tudo bem é o quê? É uma decisão definitiva de passar ao ato suicida. É um plano. E, portanto, cuidado com estas situações. Depois, estas coisas de pôr os assuntos em dia, a pessoa que não pagava a conta da mercearia e, entretanto, chega lá e a dona Palmeira da mercearia, então como está? Mais ou menos e tal, venho pagar a conta. Então, sim, quero despachar aqui uns assuntos, etc. E a dona Palmeira diz, lá, o que é que se passa aqui? Cá está a tal mudança no funcionamento e a pessoa que não tem treino necessariamente de avaliação do risco, mas diz, há alguma coisa que está mal com esta pessoa. Portanto, o que é que se está aqui a passar? E é a humanidade e a intuição do observador que permite dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem e, portanto, há alguma coisa que é preciso fazer. Outras vezes as pessoas pedem desculpa, querem fazer as pazes com quem estavam zangados, doam objetos pessoais, muitas vezes. A escrita de uma nota de suicídio é um elemento muito importante, aliás, estudámos-la recentemente cá em Portugal, e de facto, para terem uma ideia, quem escreveu uma nota de suicídio, só para terem uma ideia da importância destes, neste nosso estudo, quem escreveu uma nota de suicídio tinha 16 vezes mais chance de tentar o suicídio de quem não tinha escrito uma nota de suicídio. Portanto, é brutal, não é? É um elemento muito importante, as pessoas querem notas a dizer eu peço desculpa, e depois analisamos também o conteúdo destas notas, não é? Pedem desculpa, falam daquilo que querem que aconteça quando morrerem, e portanto é um sinal de alerta muito importante. O acesso a meios letais, a pessoa que de repente começa a visitar um sítio que é habitualmente escolhido por pessoas que morrem por suicídio para executar o ato, pessoas que compram produtos tóxicos, por exemplo, quando não há nenhuma razão para o fazerem, e munir-se de uma forma de poder suicidar-se é, obviamente, um sinal. Portanto, são sinais muito importantes, exigem intervenção imediata, sobretudo quando são vários e quando, de facto, o observador nota essa mudança e de que qualquer coisa não está bem com aquela pessoa. Aqui listei mais, há muitos, não é? Listei aqui outros, quiçá não tão específicos, não é? Não tão inequívocos, mas reparem que as referências indiretas à morte, ainda que não a uma morte por suicídio, às vezes são um indicador importante. A pessoa que não se interessa particularmente pelo tema, depois começa a interessar-se particularmente pelo tema da morte, os adolescentes começam a fazer uns desenhos, umas coisas relacionadas com
o tema, etc. Um bocado mais abatidos, isolados, dormem mal, ficam a noite toda acordados. E, portanto, indicador ou não de risco imediato são indicadores de sofrimento. Portanto, estas pessoas devem, obviamente, receber a ajuda que necessitam. Eu deixei-vos ali também, é um interesse pessoal, aquela palavra que está ali, entrapment, é um interesse na nossa investigação também. É difícil de traduzir, mas é um aspecto muito importante também aqui na questão da crise, que é o indivíduo sentir-se encurralado. Basicamente, o entrapment tem a ver com isto, que a pessoa não tem uma saída. E é terrível quando o ser humano não tem uma saída. Porque a saída pode ser aquela que estamos a falar, que é o suicídio. E, portanto, não são fatores tão pesados como os anteriores, mas esta constelação, quando observada, deve pelo menos fazer o observador pensar que há qualquer coisa que não está bem com aquela pessoa e que esta pessoa precisa de ajuda técnica. Bem, eu agora... Eu não vou aqui entrar em tecnicidades, porque no objetivo da sessão, creio eu, existem vários níveis de risco. Obviamente o risco não é linear e também não é sempre, não tem sempre a mesma gravidade. E a avaliação do risco está escrito, portanto eu só estou a citar, é a tarefa mais exigente que um técnico de saúde mental pode ter, não é? É uma tarefa terrível. E, portanto, não é fácil de fazer e por isso é que há ajudas para quantificar o risco, mas em todo o caso há níveis de risco, há descrito na literatura estes estádios de, reparem ali o que está mais acima, desejo suicidário ativo, método, decisão e plano. Ora, isto é o risco no seu expoente máximo. Se já tem uma decisão e tem um plano bem definido e organizado, então o risco é máximo, é o vértice do triângulo. Mas deixem-me também dizer-vos uma coisa. Por isso é que a avaliação do risco é muito difícil. Porque os pathways, portanto, os caminhos até chegar ao ato podem ser diversos. Esta é a progressão clássica. Mas o que a suicidologia moderna nos mostra é de que há caminhos outros. Há uma área da matemática, que é a teoria dos sistemas dinâmicos, que, aplicada aqui aos comportamentos de risco, é muito interessante, porque nos diz que, às vezes, o risco aparece de repente, digamos assim. Não há uma progressão linear desde o risco mínimo ao risco máximo. E depois, há um estado de prontidão para o suicídio que pode desaparecer. E deixem-me dizer-vos, não consigo não o fazer, uma nota para um conceito muito recente que é difícil de traduzir para português, mas que tem que ver com limiares de perda, que é a pessoa que diz assim, a pessoa que já tem fatores de risco, às vezes exibe sinais de alerta e diz assim, da próxima vez que me desrespeitarem no trabalho, eu mato-me. Isto é um suicide loss threshold, não é? Portanto, é um limiar de perda que a pessoa não aceita. E a pessoa diz, se aquilo voltar a acontecer, eu mato-me. E isto é para levar a sério, não é? Porque isso é provável de acontecer. Okay? Portanto, esta ideia de que o risco progride sempre linearmente é errada, é clássica, mas nem sempre é assim. Não é uma ação clínica, mas eu também, antes de ir para a última parte da crise, deixo-vos aqui estas notas, digamos que eu acho que são mais clínicas, não tanto pelas constelações de risco, mas por esta ideia de que, por um lado, a presença de uma espécie de, em semiologia psicopatológica, diz-se anestesia afetiva, não é? A pessoa parece que está no etéreo, está no vazio, está no etéreo, não se passa nada, não sente nada, está apática. A anestesia afetiva é a versão observável, portanto, a versão sinal da apatia, não é? Que pode ser sentida, e que a pessoa parece que não sente nada, está anestesiada. Ora, isto não é nada bom. Ou uma agitação incontrolável, que é a pessoa que parece que não consegue estar quieta, não é? Está irrequieta e é uma agitação extrema, não é? E depois também uma outra nota para a alteração da consciência. O observador não tem que saber cotar sinais e sintomas psicopatológicos, mas não é difícil de perceber isto, que é a pessoa que parece estar noutro mundo. Está alheada, pode ser um surto psicótico ou não, a pessoa eventualmente exibirá outros sinais, mas a pessoa parece que não está ali. Não é por acaso que muitas pessoas que têm fatores de risco passam o ato quando estão intoxicadas, drogadas. Portanto, a pessoa passa o ato quando está drogada porque há uma alteração da consciência. Não é? E é como se fosse naquele momento, portanto, nós sabemos que as pessoas que estão em risco, nomeadamente as pessoas que têm perturbação do uso de substâncias, quando estão intoxicadas, podem de facto passar ao ato de suicídio. Não é por acaso que eu listei ali há bocado doença mental,
nomeadamente a perturbação do uso de substâncias. Se quisermos distinguir as perturbações mentais propriamente ditas e depois separá-las das perturbações do uso de substâncias. E, portanto, eu não sei se interessa muito estas constelações, são constelações que eu costumo dizer um bocadinho ironicamente moníacas, não é? Porque, de facto, sintomas psicóticos, de esperança, e este afunilamento da consciência que a pessoa só está focada naquilo, não é capaz de ver mais nada, é o suicídio porque é uma solução, e pode ser, e eu não aguento mais, e, portanto, este afunilamento e esta inflexibilidade são, de facto, preocupantes, e depois, quando há plano, quando há acesso a meios letais, isto gera-se aqui uma constelação, de facto, de risco grande. Bem, eu acho que talvez seja este slide que possa ser mais interessante, não sei, para mim não, mas talvez seja, que é o que é que nós podemos fazer quando, por exemplo, alguém que conhecemos exibe a sua ideação suicida, ou nós suspeitamos que esta pessoa pode ter, ela pode não sabemos, mas suspeitamos ou sabemos que a pessoa tem uma ideação suicida, observamos sinais de alerta e podemos, portanto, pensar que a pessoa pode estar numa crise suicidária. Isto não é... Eu confesso-vos que não gosto nada, sou sincero, destas listas, porque estas listas são às vezes... podem parecer uma espécie de receitas, não é? De livro, e a coisa não funciona assim. E cada pessoa que nós podemos observar ou estar em contacto é necessariamente diferente da outra. Não há que ter medo de falar com as pessoas, mas nós temos medo, não é? O ser humano tem medo. Quando ouve alguém dizer eu quero suicidar-me, é impossível que alguém não sinta ansiedade perante isto, não é? E, portanto, dizer mantenha a calma e uma atitude empática é bom dizer, mas não é fácil de fazer. O que é aqui dizer empático? Quer dizer não julgamento, não é? De validação do que a pessoa está a dizer. Tu tens direito de dizer o que quiser, não é? E, portanto, empático neste sentido, dizer que o sofrimento também faz parte. Às vezes as pessoas podem sentir sofrimento. E isto pode ser muito contentor. Não é? As pessoas às vezes estão à espera de alguém que pergunte, como a Dona Palmira da mercearia, então o que é que se passa consigo? Não é? E isto é... Vocês podem não acreditar, mas as comissões de ética, há uns anos isso aconteceu-me, achavam que nós não podíamos perguntar nada, não podíamos, na verdade, fazer investigação, porque íamos perguntar às pessoas que tinham ideação suicida, porque as pessoas depois podiam... Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Não há efeito iatrogénico na investigação em suicidologia, pelo contrário, porque as pessoas podem dizer, bom, é lá, se este fulano está a perguntar isto, e pergunta a outros também, quer dizer que não é uma experiência só minha. Portanto, esta ideia de que perguntar às pessoas, falar com as pessoas sobre aumenta o risco é um mito, como eu disse no início. Portanto, se for uma conversa de facto empática, pode até diminuir o risco. Não devemos julgar as pessoas, não dizer, olha, é a tua família, depois se tu fizeres isso. Já viste? É uma vergonha. E o pecado que isso é? Que é a história do pecado. Uma cliente minha há muitos anos, quando eu era jovem psicólogo, me dizia, eu tenho aqui umas ideias para lhe contar, mas não sei se posso falar, porque é pecado. E ela é pecado. E eu perguntei, mas o que é pecado? Depois ela lá disse, eu agora... Ela era de uma das nossas ilhas e dizia, eu agora estive de férias lá, naquela ilha, e vinha-me sempre isto à cabeça. Talvez fosse uma solução, não sei o que é de fazer. E era pecado. Portanto, o pecado... a pessoa já se culpabiliza o suficiente. Portanto, nós não vamos culpabilizar a pessoa. Então, há pessoas que sofrem mais do que tu. Pessoas que sofrem mais do que tu. Portanto, deve-se validar o sofrimento e não julgá-lo. E encorajar a pessoa a falar e a expressar o que sente abertamente. Validar o seu sofrimento, portanto, e não temer perguntar. Eu acho que isto é preciso nós termos esta consciência. Não há que ter medo de perguntar à pessoa. É muitas vezes libertador, de facto. Se a pessoa, suspeitarmos que a pessoa tem ideação suicida, podemos perguntar sobre essa ideação suicida, diretamente. Se a pessoa pensa, o que é que pensa fazer, como é que pensa fazer. Nada disto aumenta o risco. Eu tinha um supervisor meu, às vezes quando nós levávamos os casos, ele dizia, aquilo que eu digo agora aos alunos, não é? E que eu cito, que o pensamento é o contrário da ação. Portanto, quanto mais a pessoa falar e pensar, menos passa ao ato. São opostos, não é? Portanto, se a pessoa tiver a oportunidade de falar,
tiver a oportunidade de ser ouvido nesta ideação, eventualmente passará menos ao ato, justamente. Reconhecer que o suicídio é uma escolha, mas não é uma solução. Não é uma sologia, como os suicidologistas dizem, é uma solução permanente para um problema temporário. Portanto, não é uma solução, mas em boa verdade é uma escolha que as pessoas podem ter, mas que não resolve o problema. Há soluções, há ajuda disponível, há que transmitir isto às pessoas. Há ajuda. É uma coisa que é preciso insistir, porque as pessoas não pedem ajuda, porque muitas vezes não acreditam que possa haver ajuda para elas. E, portanto, deixar claro para as pessoas que há ajuda, que há outras soluções, e insistir. As pessoas não aceitam facilmente essa ajuda e mesmo que o observador, que quem ouve, se disponibilize para ajudar a pessoa a pedir ajuda, que é uma coisa interessante, não é? Portanto, a pessoa tem dificuldade em pedir ajuda, pode ajudar a pessoa a pedir ajuda. E as pessoas não reconhecem esse direito a elas mesmas. Não sei se é curioso isto, não é? Como se a pessoa achasse que não pode ser ajudada. Quiçá, talvez não ache que tenha esse direito. Numa linguagem subliminar, não é? Está por trás e a pessoa não tem consciência, mas a pessoa não se sente merecedora do apoio do outro. E cabe-nos, nós, devolver que sim, que há ajuda e que a pessoa pode beneficiar dela. Não manter segredo. Dizer claramente qualquer coisa como estou demasiado preocupado para poder guardar a segredo sobre um assunto tão importante como este. Portanto, não prometer segredo, não ter medo da traição relacional, não é? Ai, eu agora vou trair a confiança desta pessoa. Não, é uma situação de risco. Portanto, não há que ter medo de não manter e não se deve prometer à pessoa que se vai manter segredo. Explicar porquê. Se for possível, remover meios letais. Não, nem sempre é, mas às vezes é. André, faltam-me 2 minutos, eu estou aqui a contar, portanto vou já terminar. E demonstrar apoio, criar proximidade. Em boa verdade, criar proximidade, apoio, que há alternativas. E a proximidade já é uma alternativa. A proximidade já é uma alternativa. Quizá estas pessoas nunca tiveram a oportunidade de sentir essa proximidade. Que é essa proximidade que nos mantém vivos. Sem ela, a vida fica mais difícil, pelo menos. Bom, e tu e o risco iminente? Este é que pode ser livre de cozinha, livre de receitas. Não deixar a pessoa sozinha. Não tentar resolver mais nada, há aquele problema para resolver. Não aceitar pactos de confidencialidade e, se possível, remover meios letais. Pedir ajuda. E os números são conhecidos, eu deixo-os aqui. Não usem aquele em baixo. Não está a funcionar. Mas os outros, em princípio, estarão. Eu digo isto com uma ironia negra, mas de facto, às vezes a gente sabe que demora, não é? A linha de prevenção do suicídio foi criada e foi aprovada pela tutela, tanto quanto eu sei, e está em preparação. Os técnicos já tiveram o treino suficiente para estar na linha, mas a linha não está efetivamente. É uma linha dedicada apenas às situações de crise suicidária e que foi, volto a dizer, tanto quanto sei, aprovada, decretada e, portanto, a todo momento pode. Agora com a renovação, eventualmente com as eleições, não sei muito bem, mas de facto foi apresentado no último simpósio da sociedade, agora já em abril, da Sociedade de Suicidologia, uma mesa em que isto foi devidamente explicado e de facto poderá estar disponível a qualquer momento. Em todo o caso, o SNS 24, por exemplo, tem uma das opções é do apoio psicológico e os técnicos são psicólogos treinados e, portanto, a pessoa pode ligar ou alguém pode ligar por ela e, portanto, alguém, em princípio, está do outro lado e ajuda a dizer o que é melhor fazer para aquela circunstância. Vou mesmo terminar. Eu não, já passei 8 segundos, é uma vergonha. Eu não sou religioso, sou ateu, mas deixo-vos aqui uma frase final de um teólogo português, que eu acho que resume bem qualquer coisa que nos pode ajudar a pensar sobre a prevenção. E convido-vos a ler, se assim o entenderem, e depois terminarei.
Obrigado por me ouvirem, estarem aqui. Obrigado também. É aqui, não é? Pois não. É em cima de Ah, que é para as pessoas nos verem, não é? Sim. Eu estou a ver se encontro aqui o rato, que não estou a conseguir. É que ele desapareceu. Ah, está aqui. E agora aqui. Já está, não é? Agora já nos estão a ver em ecrã inteiro, sim senhora. Feito. Obrigado, professor Rui, foi excelente. Muito esclarecedor. Por acaso gostei bastante e eu sou uma pessoa que me interessa por esta matéria e aprendi coisas hoje aqui muito interessantes. Íamos agora pedir à Andreia Rodrigues para fazer. Não, espera, vamos abrir as questões, peço desculpa. Agora abrimos aqui um espaço para questões, alguns esclarecimentos do online e das pessoas que estão aqui, que agradecemos. Não há nada? Não é fácil, atenção. As pessoas podem se sentir um bocadinho. Mas é verdade, é verdade. Este é um assunto que parece que não toca no íntimo das pessoas, não estamos a falar de uma coisa ligeira. Até para os profissionais de saúde, aproveitei para lançar também, até para os profissionais de saúde, e têm tido algum contacto com situações de crise, até os profissionais de saúde às vezes também sentem esse afastamento, que é o medo afasta as pessoas, e os profissionais de saúde às vezes evitam também, fazem algum processo de evitação que devia ser considerado. Portanto, eu percebo às vezes o silêncio porque toca-nos no íntimo de cada um de nós, o sentido da vida é uma coisa que que nos acompanha. Da minha experiência, e agora aqui é só também reforçar o que nos já foi dito de forma tão eloquente, é a história de falar com as pessoas. Parece que a transversal à saúde mental é o contacto. Falar com as pessoas parece ser sempre medida. Depois, receitas, que também foram ditas aqui, que eu fiquei, que validou também a minha percepção, que é, receitas não há. Infelizmente não temos receitas, não dá para fazer, isto é assim porque cada pessoa é única e reage às vezes das formas imprecisas. Quando a estatística nos dá um caminho, depois o individual dá-nos outro e é tramado. Às vezes também nos cria alguma desilusão. Mas como há uma que não falha, que é o contacto, o estar disponível para o outro, a mostrar disponibilidade para ser uma boa receita. Força, peço desculpa. Boa tarde, professor. Eu gostava de perguntar, pode falar um bocadinho sobre a relação entre os conteúdos e autolesivos e, portanto, a relação Ok. É uma relação robusta, conhecida. Os comportamentos autolesivos não são um sinal de alerta na crise, mas um fator de risco importantíssimo para o ato suicida. Sem entrar em grandes tecnicidades, mas os comportamentos autolesivos podem ter intenção suicida ou não. Podem ser atos em que o indivíduo se magoa intencionalmente, mas que não visam o suicídio. Seja qual for a circunstância, são sempre de valorizar e são empiricamente um fator de risco muito importante. Talvez, isto é uma hipótese, talvez sejam uma forma disfuncional de manejar a ideação suicida. Ou seja uma forma do indivíduo procurar uma autorregulação, só que é uma procura disfuncional e patológica. O indivíduo magoa-se a si próprio porque não se consegue autorregular. Ou por excesso ou por defeito, não é? Upregulation ou downregulation, que a pessoa sente em excesso e, portanto, corta-se, por exemplo, para deixar de ser invadido pela estimulação excessiva, ou o contrário, não consegue sentir, então corta-se e queima-se para poder sentir qualquer coisa, não é? Upregulation. Em todo o caso, o que a investigação mostra é razões de chance, o tal OR, que nos diz quantas vezes mais chance há quando há presente aquela condição face a outra, é brutal, não é? Portanto, sabe-se que as pessoas que suicidaram esmagadoramente tinham tido comportamentos autolesivos quando vivas, o que não é necessariamente o mesmo do que o contrário, ou seja, a probabilidade de um sentido não é igual à outra, ou seja, a maior parte das pessoas que têm comportamentos autolesivos não morre por suicídio, mas quem morreu por suicídio esmagadoramente tinha comportamentos autolesivos. Portanto, as probabilidades não são iguais nas duas direções. Agora, independentemente de haver risco ou não, os CAL são sempre um sinal de que e muitas vezes nos jovens, não é? Nos jovens adultos e nos adolescentes, um sinal que aquele indivíduo precisa de ajuda técnica.
são sempre um indicador disto. Minimizar isto, alinhar no esconder os braços, andar com a camisa tapar para não mostrar, alinhar nisto é não estar a ver o que está a acontecer com aquele jovem. E há muitos, não é? Que se vêem na clínica, lembro-me de uma jovem adulta justamente, que estava, passa a expressão, hiperdrogada, mas estava hiperdrogada porque se ela não estivesse assim, ela passava o ato a cada instante. E os braços dela eram todos cheios de cortes. E a medicação era tão forte porque ela passava o ato por qualquer coisa. Não é? Isto é uma coisa aflitiva, mas não é? A incapacidade de autorregulação é tão grande. E por conseguinte, é sempre valorizar. Muito bem. Eu estava a pensar nisso agora, professor. Do valorizar, independentemente das circunstâncias, da nossa desconfiança, das nossas percepções, é sempre valorizar. Porque, na verdade, sendo uma coisa ou outra, há ali sempre uma situação que não está a correr bem. Portanto, valorizar. Não podemos estar a tratar de suicídio ou do risco de suicídio, mas haver aqui uma outra afecção qualquer que está a funcionar mal. A pessoa não está feliz. Então temos de valorizar isso, porque ora está. A não felicidade, o estar não confortável com ele próprio é um potencial para que tudo possa acontecer. E estamos a falar de vários comportamentos. Estamos a falar de um comportamento, mas podem ser outros. A estrutura do comportamento acaba sempre por ser, na minha convicção, mais ou menos uma linha de acontecimentos. Tomam-se decisões. Portanto, temos de as valorizar também para acompanhar. Falta-nos um bocadinho. Agora estou a fazer o sentido crítico do nosso sítio. E agora vou pedir aqui a validação também do professor, porque tem estudado isto também. Para este sentimento de comunidade, que eu acho que os portugueses são fracos. Temos um fraco sentimento de comunidade. E que é uma medida que eu estava convencido que seria protetora de uma data de comportamentos. E é quando existe, de facto. E falta-nos aqui treinar o sentido de comunidade. E como é que lá chegamos? É começar a olhar um para os outros, a preocupar-nos com o outro. Eu fico com inveja quando vejo umas coisas e os americanos não são um bom exemplo. Na minha opinião, atenção. É no geral, porque agora estou ainda cada vez mais desiludido com eles e, portanto, tenho esta noção. Mas quando eu vejo um acontecimento, uma notícia no telejornal e vejo alguém ser entrevistado naquela comunidade e o discurso deles é: estou a fazer isto pela minha comunidade. O agregador que é este pensamento que nos falta. Fico com inveja, porque assim, quando acontece uma coisa destas aqui, o discurso que eu vejo da pessoa que está por ali e que é entrevistado não se entra nesta coisa da comunidade. Temos uma fraca sentimento de pertença e acho que esta era uma das saídas protetoras, porque aumentava a nossa atenção pelo outro, logo podemos fazer triagem da coisa e também aumentava esta sensação de segurança interior, o que maior confiança até nas tomadas de decisões, para não tomarmos decisões um pouco mais radicais e permanentes para uma situação mais temporária. E queria validar isto consigo, se é este sentimento. Estou completamente de acordo e de facto eu também concordo, acho que esse sentimento não existe, foi-se quebrando e vai demorar tempo a construir, porque ele é muito difícil de construir e é muito fácil de quebrar. Eu não falei, aliás, estava no slide, mas eu não referi. Associado a isso, a questão do acesso facilitado aos serviços de saúde. É uma variante do apoio comunitário, técnica específica, acho que é muito importante, porque estava a ouvir, estava a pensar perdoem-me os que não gostam, eu gosto muito de Zeca Afonso e estava-me a lembrar de uma das letras dele, dizia assim: onde não há pão, não há sossego. E, portanto, isto é tudo muito bom de dizer, mas se as pessoas depois precisam de ajuda e não a têm, ou se precisam de uma comunidade e não têm um sentimento de pertença, fica complicado, não é? Porque faz-me lembrar, estamos a fazer aqui literacia, a literacia é importante, mas isto é como nós dizemos à pessoa: olha, como abacates porque são bons para a saúde, mas abacates custam 6 euros o quilo, não é? Isto é tudo muito interessante, mas as pessoas têm que poder procurar e encontrar, podem fazê-lo, mas têm que poder encontrar. E eu pergunto-me, na nossa comunidade aqui, na nossa região, qual é o acesso que as pessoas têm aos serviços de saúde especializados? Eu sei que isto é politicamente incorreto. Nós temos que pôr o dedo na ferida, não é? Porque dizer às pessoas procura ajuda, mas depois as pessoas têm que a poder encontrar, de facto. E às vezes não a encontram. E isso que disse eu acho que é fundamental, esse sentimento de pertença ao comunitário, ao coletivo, que eu acho que se tem vindo a quebrar entre nós. E isso é um fator de risco para a saúde mental em geral, não é específico. Eu sou particularmente sensível, tendo em conta que eu nasci numa aldeia, então, eventualmente tenho ganho alguma coisa destas comunidades mais pequenas. É que nasci numa aldeia, vivo noutra aldeia, continuo a viver assim em microclimas de sítio, onde ainda
há assim, mas mesmo dessa eu sinto que está-se a perder. É a história. É que eu agora só já conheço as pessoas que estão ao meu lado. Quando eu nasci, eu conhecia a aldeia inteira. Depois comecei a reduzir. Agora, neste momento, eu já tenho só as casas ao meu lado da rua, já não conheço a rua toda. E se isto me está a acontecer a mim, eu até me preocupo com isto. Depois, Mas a pandemia não foi alheia a esta questão, não é? Porque a pandemia disse-nos subliminar, não foi só subliminarmente, foi diretamente, mas depois subliminarmente, preocupe-se consigo, não se preocupe com os outros. Exatamente. Não é? Preocupe-se consigo. Olha que isto pode matar. E ainda bem, quer dizer, porque as pessoas morriam, de facto. Não estávamos aqui a delirar, a achar que íamos morrer, não. Delirava quem achava que não havia pandemia. Esse é que estavam a delirar. E, portanto, as pessoas tinham-se preocupar. Mas isso ficou, este resquício ficou em nós. Já cá estava, de alguma maneira, acho eu. Já cá estava. E a pandemia veio acentuar isto, que é o conta é o que eu consigo fazer, não é aquilo que eu posso também retribuir e partilhar, enfim. Eu sou um pessimista por natureza, desculpem lá, mas é assim que eu vejo também, portanto não podia estar mais de acordo consigo. Temos mais alguma questão? Vamos dar mais 2 minutos à Andréia para preparar o seu. Está pronto? Está pronta? Se calhar um comentário. Sim. De que forma, e é mais ou menos transversal, do ponto de vista da universidade, como é que nós dentro da universidade, seja docente, seja aluno, funcionário, o que seja, podemos contribuir para criar sensação de unidade e também criar ou treinar alguma resiliência, alguma abordagem, uma maior capacidade de abrangência de avaliação da situação dentro de todos os alunos, funcionários, quem for, todos os elementos da comunidade. Eu acho que há... Estamos muito preocupados. Sim. Com o fora, não é? Com o final. Com o final. Eu acho que há dois momentos, eventualmente. Há um momento em que, de um momento mais de proximidade, com as pessoas que não se estão a sentir bem, independentemente de haver risco ou não, e depois há, apesar de tudo, estou ali a apoiar para a Suzete e a pensar no gabinete de apoio ao estudante, agora tem outro nome, eu peço desculpa, nunca me lembro do nome atual, mas em que os estudantes podem ser recebidos, os estudantes que têm queixa, e o serviço de extensão à comunidade, que agora com esta reitoria foi, digamos, reabilitado, e, portanto, onde os próprios funcionários, docentes ou não docentes, também podem recorrer. Agora, num primeiro momento, é eu diria esta entreajuda e esta disponibilidade para num momento em que a pessoa não se sente bem poder ser ouvida. Isso também é importante. Não? Mas você por atuar depois da sensação de me sentir mal. Pois, eu queria já preventiva. Mas se fosse vacina, não é? Sim, estou a perceber. E também propor. Sim. Estava a pensar agora que estava a ouvi-los e estava a pensar, ok, dois caminhos. Um primeiro, fortalecer a saúde mental no geral, agregando pessoas. E esta aqui é a estrutura mais preventiva e estamos a responder a uma data de circunstâncias, umas mais do limite, noutras a responder. Depois outra, o acesso direto especializado, quando efetivamente a coisa já aconteceu. Eu lembro-me de há uns anos atrás, e agora não tenho tido muito contacto com a universidade nos últimos anos, mas lembro-me do ganho que foi criar-se um gabinete de apoio psicológico aos estudantes, que havia gente de referência. Eu ainda me lembro, na altura que estava na escola de enfermagem, das pessoas, porque eu estava na saúde mental, as pessoas virem ter comigo a pedir ajuda. Estou a falar dos docentes, porque tinha um aluno que isto, e era um caminho aos saltinhos, de boas vontades. E depois a universidade ter criado uma estrutura, já mais ou menos uma linha de funcionamento de acesso. Um grande ganho, termos acesso quando precisamos. Mas não resolve a estrutura base, que seria a universidade, por exemplo, estamos a falar de uma comunidade já larga, desenvolver atividades com este objetivo de agregar pessoas na comunidade. E agora sou eu a inventar já. Aqui eu sou muito pouco criativo. Não, criar atividades que envolvam as pessoas. Eu lembro-me de uma experiência, e as coisas podem ser mais diversas. Isto estou a falar do hospital. Numa altura, o nosso serviço decidiu convidar o resto da comunidade do hospital para participar numa coisa em aulas de biodança. Ok. Há opiniões diversas também sobre o fim daquilo. Mas do que eu observei, portanto, temos ali um microespaço que eu observei, de pessoas que vieram diversas, estava-me a lembrar de um elemento da informática, um técnico, um engenheiro informático, que participou, não sabia nada daquilo e veio para ter connosco, e nós tínhamos lá umas aulas de biodança. E que aquilo obrigava as pessoas a contacto, porque além do ambiente musical, eu não sei se estão a par do que é uma aula de biodança, alguns podem ter, há um exercício de contacto também, ali de proximidade. E a gente fizemos lá uma data de coisas durante 1h30, e ele no fim, e ainda hoje tenho contacto dele por conta disso, maravilhoso, espetáculo, nunca tinha estado em contacto com pessoas. Eu estive a tocar em pessoas que nunca tinha visto. Criar
aquilo foi uns momentos, mas entretanto, infelizmente, as coisas depois não sobrevivem porque há uma data de burocracia. Mas há agora, desculpe, mas há agora o Vagamente, que é aquele programa que a Universidade tem de promoção da saúde mental. Portanto, esta é a montante, não é? Este programa é a montante. A eficácia será avaliada, não é? Será avaliada, mas eu penso que era a isso também que se referia, né? Testes invisíveis que são antes ainda de poder haver problemas, não é? São mais ou menos genéricas. São genéricas. Exatamente. Sim. Criar situações destas, ambientes novos. Ambientes criativos e ambientes afetivos, não é? Eu acho que isso é... Depois também, aquilo que está mais ou menos estudado dentro da área da medicina veterinária, que é aquela onde eu me mexo melhor, é que na realidade a tendência suicida, o comportamento suicidário é menor nos alunos comparativamente aos profissionais. E o ideal era que nós também, na universidade, pudéssemos dar algumas ferramentas que permitissem ajudar a gerir a saúde mental quando entram no mercado de trabalho. Na saída da universidade. Pois é, porque era a saída para a transição. Mas este investimento é que é triste, porque a maior parte das vezes estas iniciativas, agora estou a falar só por mim, destas iniciativas acabam sempre por ser de grupos de pessoas, de muitas boas vontades, que têm ideias, mas não têm o investimento por trás que os suporte. Aqui era, vamos imaginar aqui a universidade, estrutura grande, a universidade criar investimento, investir nas circunstâncias, não pode ser da boa vontade de um grupo de pessoas na veterinária que decide fazer uma atividade que envolve animais que entretanto até tomam atividades e resolvem, podemos a duas coisas, que é um animal como um animal de apoio emocional para algumas pessoas, mas a universidade também investir isto, porque só da boa vontade do ser humano também não fica, temos de dar um empurrão, e talvez este empurrão poderia ser importante de ser da estrutura base, da organização, e dizer, não, nós não estamos a perder dinheiro, estamos agora a investir nestes 3 ou 4 atividades, como agora o Vagamente também aconteceu, mas vamos criar mais destas estruturas diversas para poder também depois perceber qual é que funciona melhor dentro desta estrutura. Mas isto não me parece estar assim muito disponível, digo eu, porque também da minha organização de pertenço, o investimento neste tipo nas pessoas, só assim genericamente, para criar melhor qualidade de vida e maior conforto, não me parece ser uma grande aposta, o que é pena. Pois, havia muita coisa a dizer sobre isso, mas não temos tempo, como se costuma dizer. É o investimento que o nosso país faz na promoção do bem-estar das pessoas, não é? Isso era outra sessão, suponho eu, porque isso é muito importante. Bom, e dito isto, parece-me que agora é a vez da Andreia. Sim. Eu nunca tinha visto esta perspectiva. Tirei muitas notas, apesar de tudo. Para que resumir. Bom, então, isto é a minha primeira vez a fazer isto, portanto, se me atropelar, não me levem a mal, ok? Vou tentar ser rápida e sucinta. Quero primeiro agradecer ao professor Rui Campos por ter estado aqui, gostei muito de ouvir. Quero agradecer a vossa presença também e agora vou passar assim a um breve resumo do que ouvimos aqui hoje. Para começar, é importante referir que o suicídio é um problema de saúde pública crescente e que deve ser tido em conta. Existem alguns mitos que são importantes ter em consideração, que funcionam também como sinais de alerta, como por exemplo, as pessoas que referem ou que falam sobre suicídio dizem que não vão cometer esse ato, é um mito, infelizmente acontece. O suicídio não acontece com crianças, é outro mito, portanto todos estes mitos acabam também por funcionar como sinais de alerta e é importante tê-los em consideração. Entre estes temos outros fatores de risco que são importantes de considerar, como por exemplo a tentativa prévia de suicídio, o acesso facilitado a meios letais, temos também alguns fatores psicológicos, como a dor psicológica e a desesperança, se eu disser algum. O suporte social, a ligação ao outro e os recursos internos que uma pessoa tem para conseguir lidar com as divergências do dia a dia funcionam como fatores de proteção. E relativamente aos sinais de alerta, são diversos e temos entre eles a mudança inequívoca e abrupta da pessoa e dos seus comportamentos, a criação de um plano de suicida
ameaças de suicídio, entre outros. Estou só aqui a resumir. Após isto, a avaliação do risco de suicídio é muito importante e é a tarefa mais difícil que um técnico de saúde mental tem à sua frente. O que é que poderemos então fazer perante uma crise suicidária? Deveremos ser empáticos, não ter medo de perguntar o que se passa, não fazer juízos críticos e incentivar a pessoa a pedir ajuda. Perante um risco iminente é necessário uma intervenção imediata, não devemos deixar a pessoa sozinha, devemos remover todos os meios letais que existam próximos à pessoa e pedir ajuda o mais rapidamente possível ao INEM. Assim, sublinhamos nesta sessão a importância de sermos empáticos e termos uma disponibilidade para falar e ouvir o outro, pois quanto mais a pessoa falar, menos hipóteses existem de passar à ação. É isto. Obrigada. Então, agora, se calhar para fechar, dou assim por terminada esta sessão, agradecer ao professor Rui Campos que pela sua forma empática, isto é muito importante dizer porque é agradável de ouvir e que a mensagem só lá chega se for agradável de ouvir, porque senão fica mais difícil. E aqui foi agradável de ouvir e isto é logo é como o código postal, é meio caminho andar para a coisa chegar. Então agradecer ao professor por ter disponibilidade este tempo para estar connosco e partilhar connosco também dos seus conhecimentos. André, obrigado pelo resumo que também foi excelente e foi ao ângulo da questão, foi aqui esta parte de prevenção e da atenção ao outro e convidar-vos para a aproximação que vai acontecer quando? 7 de maio. 7 de maio temos uma nova sessão do ciclo, estão todos convidados a participar, porque isto é importante discutirmos estes assuntos, porque muitas das vezes é a falta desta energia para discutir os assuntos que não se progride e que temos de falar, como dizia o professor, e muito bem, temos de falar sobre o assunto, não é escondermos, é falar do assunto, perguntar, e aqui todos nós ficamos mais capacitados quando falamos mais sobre os assuntos. Portanto, obrigado por terem vindo, foi um bom dia. Obrigada. Obrigado.